Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Finalmente terminei de ler A Revolta de Atlas. É a primeira vez que eu termino, vamos por assim dizer, uma trilogia. Nem sei se falo o livro ou os livros, certo? Porque é possível encontrar a Revolta de Atlas numa unidade só, mas de todo modo, esses números não são arbitrários, esses números realmente são partes, né? Existe a parte 1, a parte 2 e a parte 3. Eu vou falar como se fosse um todo, tá? O livro ele tem 30 capítulos e cada parte tem 10 capítulos. Neste vídeo eu não vou dar muitos spoilers, na verdade eu nem quero dar spoilers desse livro, certo? Porque na internet já há muita coisa, então eu acho que o que eu posso fazer de produtivo é orientar como ler este livro, porque é bastante coisa. No início da leitura eu comecei a usar post-its, mas se você vê os outros dois, não tem post-it nenhum, porque eu até já mudei meus hábitos de leitura, né? Eu sempre continuei usando lápis, mas o post-it eu acabei usando menos e acabei abandonando totalmente. A Revolta de Atlas é um livro publicado por Ayn Rand, foi o seu último livro de ficção, porque depois disso ela lançou vários de não ficção. E eu tenho aqui alguns deles em mão, bem como de outros objetivistas, né? No caso, tem todas umas polêmicas por trás, né? Se a gente for falar de objetivismo, né? Mas aqui eu tenho da editora LVM, Capitalismo e o Desconhecido, que eu já li, Objetivismo, Introdução à Epistemologia e Teoria dos Conceitos, que também já li, e A Virtude do Egoísmo de Ayn Rand. Essa edição em específico eu não li, mas eu li outra e já tem resenha no canal. Dela eu também li The Romantic Manifesto, que também já tem vídeo aqui no canal, né? O Manifesto Romântico. Existe tradução em português, mas eu li direto em inglês. E Philosophy Who Needs It, que também saiu uma tradução em português recentemente, né? Esses dois aqui são da Centennial Edition, né? Publicado pela Signet. Além desses livros dela, eu li o do herdeiro intelectual dela, que é Leonard Peikoff. Li The Ominous Parallels, já tem vídeo no canal também, muito bem editado, tenho muito orgulho daquele vídeo. Eu comecei a ler este aqui, mas parei, que é The Dim Hypothesis, Why the Lights of the West Are Going Out. Eu parei um pouco porque eu precisei focar em outras coisas na minha vida, né? Mas eu acho que ainda no final desse ano e no começo do próximo eu leio, porque senão eu vou acabar esquecendo tudo que eu já li, né? Então é melhor eu já aproveitar, né, o movimento da carruagem. Também adquiri este aqui, Objectivism, The Philosophy of Ayn Rand, também do Leonard Peikoff. Esse aqui eu não li, mas eu estou acompanhando algumas aulas com o Matheus Passini. Eu recomendo que vocês conheçam o trabalho dele, né? O trabalho dele no Instagram, o trabalho dele no YouTube, né? Ele trabalha bastante aqui no Brasil divulgando as ideias de Ayn Rand, os livros, ajudando na tradução e tudo mais. E aí temos um nome polêmico no meio do objetivismo, que é Nathaniel Branden. Eu li este aqui, que é Autoestima. E aí tem esse subtítulo, Como Aprender a Gostar de Si Mesmo. Eu li esse livro até o final e fico surpreso, né, que foi publicado pela editora Saraiva, né, enquanto os outros precisam ser publicados por institutos liberais e tal. Esse aqui foi publicado pela Saraiva. Essa edição que eu tenho é da editora Arqueiro, a tradução é de 2010 e tem essas belas capas, né, inspiradas, eu acredito, né, inspiradas no Art Deco, dependendo da pronúncia, porque tem a pronúncia em francês também, e a pronúncia em inglês, enfim, Art Deco, enfim, bem legal. Parcialmente inspirado nisso, mas também tem um pouco de surrealismo nessas capas aqui, eu achei. Há alguns elementos distópicos na capa, até porque o livro tecnicamente é uma distopia, mas existem várias classificações que foram dadas a esse livro, porque esse livro eu posso até me arriscar e dizer que ele é sui generis, porque ele mistura elementos de vários gêneros. Então é uma ficção filosófica acima de tudo. Vocês vão ver muita filosofia nesse livro, o que torna a leitura muito pesada para muitas pessoas, né? Mas também é uma distopia, tem elementos de ficção científica, só que não é uma ficção científica, vamos por assim dizer, noiada, né?
ai, nossa, várias dimensões, nossa, viagem no tempo. Nada disso. É algo bem terreno, é algo bem mundano. Este livro foi publicado em 1957 nos Estados Unidos. Eu também não vou dedicar muito tempo aqui falando sobre a vida da autora, porque existem vários vídeos no YouTube, muito conteúdo na internet. Aliás, esse livro está totalmente examinado em muitas fontes. Então aqui eu só vou dar alguns pareceres, algumas opiniões. O livro foi lançado em 1957. Da boca da autora, embora na internet há várias fontes dizendo que levou 12 anos para escrever esse livro, ela falou em uma entrevista que levou 13 anos. Enfim, entre 12 e 13 anos ela escreveu esse livro, que foi publicado em 1957, então já estava sendo preparado lá no meio da década de 40. E ela tinha um propósito com esse livro, só que por ser um romance, o que acontece? Nós temos novelas e nós temos romances. Romances costumam ter subenredos, além do enredo. Então existe a história principal da Revolta de Atlas, só que o que torna esse livro bastante genial são essas historinhas menores que acontecem no decorrer do livro. A história é contada de uma forma onisciente, porque você pode escutar os pensamentos, ler os pensamentos de alguns personagens, embora exista um foco maior que é na Dagny Taggart. A sua companhia nessa história será Dagny Taggart, porque ela é a protagonista e ela vai estar em quase toda a história, né? Vai ter um trecho aqui ali do livro em que ela não está presente, então existe um aspecto de escrita onisciente, uma narrativa onisciente, mas quase o livro inteiro você vai estar vendo tudo, né, através da visão da Dagny. A Dagny, ela é vice-presidente operacional de uma empresa ferroviária que ela herdou do avô. Quem é o presidente? É o irmão dela, James Taggart. Tudo isso acontece numa época em que os Estados Unidos está em declínio econômico, por causa de várias ideias, de várias decisões políticas, de toda uma filosofia que destrói o mundo, que Ayn Rand identificou não só nas obras de ficção dela, mas mais explicitamente nas de não ficção, que são as primeiras que eu li. Então veja só, algumas pessoas trocam a ordem, né? Algumas pessoas preferem ler as ficções e depois ler as não ficções. Eu troquei quase que totalmente a ordem, né? Eu li várias não ficções e só agora eu terminei A Revolta de Atlas. Este meu ano foi definido pela Ayn Rand, porque eu praticamente só li aquilo que era dela, ou relacionado a ela, como é o caso do Peikoff. Outros dois personagens muito importantes que vão estar junto com Dagny em vários momentos serão Henry Rearden, que muitas vezes é chamado de Hank Rearden, né, como um apelido, o Hank. E também temos o Francisco Zaconia, que também às vezes é chamado de Frisco. Esse é o apelido, né, em relação a ele e Dagny. Hank Rearden, ou Henry Rearden, representa essa ideia muito importante nos Estados Unidos, que faz parte da identidade desse país, que é o self-made man, o homem que se fez, né? Então, o que ele criou? O que ele inventou? Uma liga metálica que é mais forte e mais barata que o aço. Em condições normais, você pensaria que isso seria muito bom para ele, né? Ele inventou alguma coisa, ele vai botar uma patente naquilo, ele vai ganhar muito dinheiro com isso, e você percebe que não, que na verdade querem pegar o dinheiro dele. Ele cria isso, né? Então, com seu esforço, com a sua inteligência, com seus estudos, com a sua destreza e tudo mais, ele inventa essa liga metálica que ninguém nunca fez, mas de repente, alguns burocratas, alguns políticos, algumas pessoas muito próximas dele pensam: a gente também merece um pouco disso, a gente merece botar o dedinho nisso.
E aí vem toda uma filosofia que a Ayn Rand critica, que é a do altruísmo, a do coletivismo, né? Essa ideia de que, não, na verdade, essa liga metálica não foi você que criou, você criou com a ajuda de várias outras pessoas. Então você deve pensar no bem comum, você deve pensar no próximo. Então a gente quer botar um pouco, a gente quer pegar um pouquinho, sabe? Porque a gente também tem importância nisso, né? Enquanto o prejudicam de todas as formas possíveis, né? E veja só, é todo mundo que está em torno dele, né? Não são só políticos burocratas, mas a família dele, a esposa dele. E Hank Rearden vai ter um problema com a esposa, que eu não vou dizer qual é, porque eu não quero ficar dando spoilers aqui nesse vídeo. Acaba tendo alguns problemas morais, né? Ele está numa situação em que ele fica contorcido e ele precisa dar um jeito de resolver esse problema. E ele vai ter de revisitar muitas premissas, muitas ideias, descobrir o que ele está fazendo de errado, né? Os protagonistas da história, cada um deles tem um defeito, né? Tem alguma coisa que eles precisam resolver, alguma coisa que ainda não bateu, que ainda não fez sentido a eles, né? As coisas não se conectam. Então temos, né, o Francisco da Cunha, que ele é um herdeiro de uma companhia de mineração de cobre na Argentina. E aí você pensa, Argentina? O que a Argentina tem a ver com essa história que se passa nos Estados Unidos, né? Mas pense assim, o livro, né, foi publicado em 1957. Então, uma década atrás, quando a Ayn Rand estava escrevendo o livro, né, ainda se tinha a noção de que a Argentina seria uma potência econômica e mundial, né? Então, esse livro tem muita força até para os argentinos, né? Aliás, tem até uma parte bem breve do livro que menciona o Rio de Janeiro, mas muito brevemente. É uma coisa que não tem, tipo, o Brasil não tem relevância nessa história, sabe? Mas é só um lugar em que tinha, né, muito lixo e pegavam lixo e faziam alguma coisa com aquilo, sabe? Rio de Janeiro foi mencionado só uma vez na história, então o Brasil está nesse livro. E é legal porque a Ayn Rand, ela veio de uma perspectiva cosmopolita. Ela viu a Rússia, né? Nasceu na Rússia, aí ela foi aos Estados Unidos e morou nos Estados Unidos, mas nesse processo ela já deu uma passadinha no México, ela ficava acompanhando as notícias do que acontecia em outros lugares do mundo, né? Você lê, por exemplo, olha só esse livro aqui, Capitalismo, Ideal Desconhecido, você vai ver que uma hora ela vai falar da Bélgica, outra hora vai falar sobre, enfim, fala sobre vários países. Ela tem essa visão cosmopolita, ela tem essa visão de ver o que está acontecendo no mundo todo. E o que acontece no mundo todo também tem uma importância na volta de Atlas, porque os Estados Unidos seria o último país que ainda presta, né? Enquanto praticamente todos os países viraram republiquetas, viraram repúblicas populares. E, de novo, tudo isso vem de uma época, né, em que ela escreveu esse livro. Porque quanto mais você pesquisa, mais você percebe que realmente tem a ver com aquilo que ela estava vendo na época. Porque antigamente, lá entre pelos anos, né, vamos assim dizer, década de 40 e década de 60, havia muitos países que diziam que eram repúblicas populares. Hoje, a gente já não tem tantos países assim, como, por exemplo, a China, a Coreia do Norte, mas antes nós tínhamos a União Soviética, nós tínhamos vários países na África, enfim, nós tínhamos vários países que se diziam repúblicas populares. E até países como a Argentina, que, né, na época em que ela escreveu o livro, acreditavam que ia ser uma potência, também viram uma república popular. Existe a República Popular do México, a República Popular da Argentina, todos os países estão virando repúblicas populares, menos os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos também está no caminho. Como o livro tem muitos personagens, eu recomendo que vocês foquem nestes. O Eddie Willers, o Ragnar Daneskjöld, né, que é um nome que ela tirou de uma história de Victor Hugo, mas não sei o seu sobrenome, deve ser escandinavo, com certeza, mas enfim. E também Wesley Mooch, que antes eu lia como Mouth, tipo como se fosse mouth, sabe, de boca, mas na verdade a pronúncia é Mooch porque é uma piada.
O nome dele é Wesley Moot, e isso não é um spoiler por causa do nome por si só, né? Wesley Moot, Moot em inglês significa aproveitador, vagabundo, né? Esse tipo de pessoa. Então, não é um spoiler, né, gente? Não é um spoiler. O nome do livro é A Revolta de Atlas. E isso é uma grande analogia, uma grande metáfora que vai percorrer o livro inteiro, mas que será comentado em um trecho específico, mas aí vocês teriam de ler a obra. Ayn Rand deu o nome da obra de A Revolta de Atlas depois de um tempo enquanto ela escreveu a história. É aquele processo difícil, né? É sempre um pesadelo a gente definir o título de alguma coisa. Eu tenho pesadelo só para definir o nome do canal do meu canal do YouTube, porque eu já quero mudar o nome de novo, e não sei que nome eu deveria botar. Acho que eu só deveria botar meu nome e pronto, porque eu não consigo. Eu não me seguro. É muito difícil dar título a alguma coisa. Imagine só um livro. Então, ela deu um nome ao livro, que eu não vou dizer, mas quem tiver interesse, basta só procurar qual é o nome do livro em francês. Né? Porque na França eles decidiram preservar o nome que ela queria anteriormente, até porque é um título que muitas pessoas tiveram dificuldade em traduzir. É um título quase intraduzível em várias línguas. Atlas Shrugged, né? Atlas deu de ombros, né? Encolheu os ombros, fez assim, ó, com os ombros. Mas o título em francês faz referência a um fato que é muito importante na história do livro, mas que só vai começar a ficar mais claro lá no final da primeira parte, o início da segunda parte, o meio da segunda parte, até porque é um livro que tem muito mistério, né? Então, tem muitas coisas aqui que eu poderia falar que são spoilers, mas que não são, então é melhor eu me segurar. Mas o título, né, fala sobre Atlas. Na escola vocês já devem ter usado um Atlas, né? É um conjunto de mapas. Essa é a definição de Atlas para esse tipo de livro, né? Mas Atlas é um titã da mitologia grega e ele foi condenado por Zeus porque ele queria criar uma revolta, né, contra os deuses do Olimpo, e ele é condenado a carregar o mundo, o universo, ou seja lá o que, nas costas. Em algumas das edições do livro você pode ver realmente Atlas segurando o mundo nas costas, né? Então aqui no livro é definido como se fosse um mundo. Só que a história não tem nada a ver com mitologia grega. É só um simbolismo mesmo. Enquanto as capas dessa edição aqui há referências do livro. Então, de cada parte do livro. Então aqui, a parte 1, aqui a gente tem uma imagem que lembra alguma coisa da parte 1. Mesma coisa com a segunda capa e a terceira capa. O que vocês estão vendo aqui são trechos da história. No decorrer da história você ouvirá personagens diferentes, boa parte deles secundários, falando quem é John Galt? Quem é John Galt? Quando Ayn Rand fez a divulgação desse livro, ela colocou em vários banners, em vários pôsteres, quem é John Galt? Who is John Galt? Você nunca vai estar realmente preparado para ler esse livro. Você pode só ler e daqui a pouco você acumula outras experiências na sua vida e lê de novo. Assim como a gente faz com outros livros, como, por exemplo, O Pequeno Príncipe, né? Então, a gente sempre tenta buscar o critério do que é um clássico, um canônico, um cânone atemporal, enfim, com base nesse critério de que quanto mais você lê o livro, mais você descobre coisas novas. E A Revolta de Atlas é um clássico mundial que poucas pessoas têm coragem de admitir isso, né? Mas é um dos livros mais lidos, não só nos Estados Unidos, mas também no mundo, onde a publicação desse livro foi possível e que chamou a atenção das pessoas, né? Aqui no Brasil levou um tempinho para publicarem o livro e, né, enfim, estou no processo, mas alguns países tiveram a publicação desse livro um pouco mais tardiamente, né, em outras línguas. Então, realmente é um livro de grande sucesso no mundo todo. Até mesmo você que está fazendo um curso de letras, algo assim, você já chegou a escutar o nome dela? Fica aí uma reflexão de um livro que é tão importante, mas que é tão escondido. Qual é a intenção dessas pessoas de não mencionar Ayn Rand? Qual é a intenção dessas pessoas que vêm falando, isso aí não presta, isso aí é um lixo?
Eu não vou negar que o livro ele é um pouco difícil de ler em algumas partes e chega a ter alguns trechos que são quase intragáveis. Você vai ter de ler alguns parágrafos 2, 3 vezes. Mas quem já está acostumado a ler clássicos, costuma ler livros que você vai ter de ler um parágrafo 2, 3 vezes, né? Quem nunca fez isso lendo um Machado de Assis, lendo um Olavo Bilac, lendo, né, qualquer clássico, né? Um clássico da literatura russa, né? Lendo um Dostoiévski, sei lá. Você pode pensar em vários clássicos que são um pouquinho mais difíceis de ler e você já precisou ter esse esforço de ler o mesmo parágrafo 2, 3 vezes. Ayn Rand usa muito uma certa brincadeira simpática, sei que faz sentido o que eu estou falando. Não sei se vai fazer sentido a minha explicação, mas ela junta várias frases, tipo, uma frase aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, e aí ela joga essas que poderiam estar no final lá no começo, entende? Então isso pode dificultar um pouco a leitura. Você está lendo, ela fala uma coisa, e depois fala outra coisa, e depois fala outra coisa, para ir chegar naquilo que poderia ter sido dito lá no começo. Algumas pessoas criticam os diálogos, e eu entendo, alguns diálogos são sim repetitivos. Há coisas que tecnicamente nem seriam spoiler porque já está aqui no nome dos capítulos, né? Mas se realmente você quer que tudo seja um mistério, não leia nem o nome dos capítulos, né? Não leia, só não leia, ignore os capítulos. Mas a gente tem as partes aqui, só as partes do livro já são uma exposição de filosofia, porque o nome da parte 1 é não contradição, o nome da parte 2 é isso ou aquilo, e da parte 3 é A igual a A, né? Então aqui a gente tem as leis da lógica de Aristóteles. O capítulo 7 é um capítulo que muitas pessoas pulam porque há um discurso de várias páginas. Eu não contei exatamente quantas páginas aqui, mas muitas pessoas costumam dizer que são 60 páginas de um discurso. Sim, é um livro que tem um discurso de mais ou menos 60 páginas. E não é tão fácil de ler. Até eu que li todos esses livros de não ficção da Ayn Rand, lendo isso aqui, eu precisei bater a cabeça várias vezes. É um livro que tem discursos, não muitos, são poucos discursos. Tem alguns diálogos também que são muito interessantes. Não é um livro cheio de discursos, não é. A gente tem um outro discurso, que é um discurso dado por Francisco Zacconia sobre o valor do dinheiro, a importância do dinheiro. E esse discurso que eu acabei de mencionar é um discurso que encapsula a filosofia objetivista. Nós temos algumas análises de Ayn Rand sobre a própria obra dela aqui, no Capitalismo Ideal Desconhecido, especificamente num capítulo que se chama Estaria Atlas Revoltando, que seria o capítulo 15, na parte 2. Outras análises podem ser encontradas no The Romantic Manifesto e Philosophy Who Needs It. Ela tinha um propósito, e esse propósito é representar um homem ideal. Quem é o herói? E ela se preocupa com heróis e não com super-heróis. Então, quando ela escreve esses personagens da Revolta de Atlas, ainda que muitas pessoas achem os personagens estranhos porque eles são muito intransigentes, eles defendem suas ideias com uma clareza, com um vocabulário que nós não estamos acostumados, né? Muitas pessoas vão falar que é irreal, mas a Ayn Rand fala que todos nós temos esse potencial. É um potencial que nós não estamos concretizando. Ela não acredita em super-heróis, ela não gosta de super-heróis, justamente pelo elemento do super, que tem a ver com supernatural, né? E claro, você pode aprender uma coisa ou outra e também se inspirar, de certa maneira, com super-heróis, sim. Mas quando você vê um herói sem o super, você tem a consciência de que você consegue muito mais, né? E ela se preocupava muito com a virtude do homem. O homem enquanto homem. Eu recomendo que vocês pesquisem um pouco a respeito da vida dela, porque assim vocês não vão se perder muito na leitura. Há pessoas que leram o livro jurando que ela era cristã, e ela não é cristã. Então imagine você terminar o livro achando que ela é cristã, você fica totalmente confuso com a história, com a autora, com os posicionamentos dela, e aí você vai pesquisar, ela não é cristã. Recomendo que vocês explorem um pouquinho a biografia dela, porque isso vai ajudar e muito na leitura, não só desse livro, mas também de outras obras dela.
É necessário? É realmente obrigatório? Não. Você pode ler tranquilamente, sem saber nada sobre a vida dela. Mas se você quer que sua vida seja facilitada, faça isso. E também não precisa fazer todo um curso de filosofia para que aí você se sinta preparado a ler A Revolta de Atlas. Porque você pode simplesmente acompanhar outras resenhas, outras explicações, não só dela, mas de outras pessoas que já analisaram sua obra. Sejam essas pessoas defensoras, sejam essas pessoas críticos. Eu recomendo que vocês façam anotações no decorrer desse livro, porque é tanta coisa, e você vai ter vários pensamentos, e seria legal se você pudesse registrar de alguma forma. Eu gosto de registrar no canto dos livros, né? Eu gosto de fazer sublinhado, mas eu também gosto de botar um ponto de exclamação, botar um colchete assim, porque tem uns trechos que são muito legais. Diálogos, existem diálogos aqui que são muito ricos. Alguns diálogos você não vai tirar muita coisa, porque são conversas normais, tipo, oi, tudo bem? Sim, ok. Mas tem alguns diálogos que tem um conteúdo tão interessante, né? Por exemplo, existe um do Ragnar, qual é o nome dele? Daneskjöld. Eu nem sei pronunciar, mas acho que esse som de J é I. Daneskjöld. Eles não pronunciam o J, né? Tipo, Bjorn. Há um trecho em que ele fala sobre o Robin Hood. É um trecho muito interessante. É uma obra genial e por mais que em algumas partes ela seja meio prolixa e até repetitiva, porque tem algumas palavras que ela vai usar e muito. Razão. Identidade. Mas imagine só você ter de escrever um livro que tem quase o tamanho da Bíblia. Tanto que alguns detratores chamam essa obra de Bíblia dos objetivistas ou até mesmo Bíblia da direita americana. Para vocês verem o peso e a importância desse livro. Porque para alguém chamar uma obra de ficção como essa de Bíblia, você gostando ou não da obra, você tem de ler, se você tem esse objetivo. Eu sei que faz tempo que eu não apareço no canal e talvez não seja legal eu ficar prometendo muita coisa, mas eu creio que talvez o próximo vídeo do canal seja um resumo sobre este livro. Um resumo, uma resenha, enfim, sobre o The Dim Hypothesis do Leonard Peikoff, o mesmo que escreveu The Ominous Parallels e que também tem vídeo no canal. Assim como no canal eu tenho, né, utilizando o vocabulário coletivista, né, mas também tem desse livro aqui, The Romantic Manifesto no canal, e também desse aqui, só que de outra editora, A Virtude do Egoísmo. A autora fascinante e ainda vou ler mais coisa dela. Talvez ano que vem nem tanto, eu vou ler sim, mas eu também quero focar em outros autores. Enfim, este foi o vídeo sobre A Revolta de Atlas. Talvez não tão rico quanto poderia ser, porque eu quis evitar ao máximo os spoilers, mas quem quiser eu posso me aprofundar um pouco em alguns aspectos, em alguns trechos, aí vai de vocês. Querem me comunicar isso? Fala lá no Instagram, aqui vocês podem seguir a minha página lá, @borrachinha.rap, esse é o Instagram que eu estou usando hoje. Eu publico mais com frequência lá do que aqui no YouTube, porque não é fácil gravar esses vídeos, ainda mais quando você precisa ler todo um livro e aí ainda bater a cabeça por alguns dias pensando em como é que você vai sintetizar, resumir e aí realmente gravar o vídeo e aí editar o vídeo, é todo um processo. Eu adoro todo esse processo, mas às vezes é insustentável na situação atual da internet, né, em que as pessoas gostam muito de conteúdo rápido, gostam muito de ver TikTok, gostam de ver Reels, tudo é muito rápido e esse tipo de vídeo aqui não costuma ser valorizado nem mesmo pelo algoritmo do YouTube. Por isso que é importante que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam e é isso. Muito obrigado por assistirem e tchau!